sobre o interesse do Vitória em contar com o atacante uruguaio Alejo Cruz para a temporada que vem, ponta esquerda, 24 anos de idade, pode atuar também como lateral esquerdo. Ele que é canhoto, baixinho, tem 1,70 m de altura, mas muita habilidade e qualidade na batida de bola e também na visão de jogo. Segundo informações do pessoal da Feras do Esporte, aqui de Goiânia, do Henrique Alcaraz, um abraço aí para a galera, ele garantiu o seguinte: o Vasco, o Vitória, o Sport e o Atlético Paranaense demonstraram interesse na contratação do Alejo Cruz para o ano que vem, atleta que recentemente renovou o seu contrato com o Dragão até o final de 2027. Um excelente achado do Atlético nesse ano. O vínculo dele inicial ia somente até dezembro dessa temporada. O Atlético foi esperto, já renovou o contrato dele há mais ou menos uns 3 meses atrás, esse novo vínculo até o final de 2027. Aqui está o mapa de movimentação do Alejo Cruz nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Você pode observar o mapa mais preenchido pelo lado esquerdo, tanto no comando de ataque quanto na defesa. Aí você pode se perguntar, mas por que um atacante, um ponta, tem um mapa de movimentação tão preenchido lá atrás? É porque o Alejo Cruz também já atuou nesta Série A de Campeonato Brasileiro como lateral esquerdo, né? Ele jogou como lateral esquerdo em algumas partidas, pelo Atlético na primeira divisão e também na ponta direita. Para mim, valeria-se um investimento do Vitória para contar com esse atleta no próximo ano, claro, desde que seja uma compensação financeira dentro da realidade do clube. Se não der, o Vitória precisa buscar esses achados, seja no futebol paraguaio, uruguaio, argentino, colombiano. Há bons jogadores lá fora que recebem 30, 40, 50 mil reais mensais. Você pode trazer esses caras para cá como apostas, tá? Na Série A do Campeonato Brasileiro, não como solução ainda. Não dá para definir, por exemplo, o Alejo Cruz como uma solução em uma Série A, mas é sim um nome bastante interessante. O valor dele de mercado hoje está na faixa de 700 mil euros, algo na faixa de 4, 5 milhões de reais. Acho que o Atlético liberaria o jogador a partir de uns 3, 2 milhões e meio. Um empréstimo, por exemplo, poderia ser mais barato no ano que vem. E dos jogos que ele participou, apesar do rebaixamento do Atlético, ele foi titular em 22 das 36 aparições que teve na Série A do Brasileirão. Apesar do Atlético ter 4 técnicos na temporada, foi sim um nome bastante constante dentro do Brasileirão e até surpreendente, né? Em 38 jogos que o Atlético jogou, ele participou de 36 deles, né? Muita coisa. 2 gols marcados e 2 assistências. A esta concorrência, até o presente momento, não há uma proposta oficial para contar com o atleta. Ele, neste momento, segue no Atlético até aparecer alguma oferta. A tendência é que o Atlético só aceite liberar o jogador mediante uma compensação financeira, seja com um empréstimo com obrigação de compra ao final desse vínculo, ou um empréstimo com uma vantagem financeira muito grande, por exemplo, 1,5 milhão, 2 milhões de reais para o ano que vem, talvez possa dar negócio, mas tirando isso não, tá? Sobre a carreira do Alejo Cruz, ele é revelado nas categorias de base do Peñarol, inclusive passa no profissional em meados de 2022, foram 7 jogos, também jogou pelo Racing, lá do Uruguai, aquele clube verde, e jogou também pelo Danúbio no ano passado, onde se destacou, marcou 3 gols e deu uma assistência em 35 jogos, também participando nesse lado do gramado, tá na ponta esquerda, na ponta direita, jogou a Libertadores também da América em 2022 pelo Peñarol naquele momento. Pode deixar o seu pitaco se seria um bom reforço, para mim seria uma opção pelas beiradas na composição do elenco. Acho que o Vitória já tem sim alguns nomes para serem reservas na Série A do ano que vem, por exemplo, o Carlos Eduardo. Acho que falta, pode ter mais um ponto, né, para disputar a posição, mas eu buscaria um jogador já mais parrudo, já mais caro no mercado da bola para a próxima temporada também. Pode deixar. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um jogador ex-futebol português chegando no Vitória para o ano que vem, que é o Bruno Xavier, meio-campista, 28 anos de idade, uma aposta para a próxima temporada. No futebol europeu, ele passou pelo Aves, esse clube na época disputando a primeira divisão portuguesa, na temporada 2019-2020. Não foi um bom ano do Bruno Xavier, ele disputou na época apenas 7 partidas e deu uma assistência, né? Aqui algumas fotos dele também enquanto esteve no futebol português e acabou retornando para o Brasil, onde passou principalmente nos clubes do interior de São Paulo. Foi a mesma realidade deste ano, onde ele esteve no Ituano. Apesar do rebaixamento do clube de Itu, ele conseguiu marcar 8 gols e 2 assistências em 27 jogos, inclusive fez um hat-trick
em uma partida contra a Ponte Preta. Sobre as principais características de jogo do Bruno Xavier. Aqui está o mapa de movimentação do atleta nesta Série B do Campeonato Brasileiro, uma nota média razoável de 6,91, um mapa mais preenchido pelas beiradas. As partidas que eu assisti do Bruno Xavier nessa Série B, ele atuava mais como um meia-direita do que propriamente um camisa 10. Às vezes revezava entre essas duas funções, não é um jogador forte fisicamente, tá? Bruno Xavier, acho que a principal característica dele seria uma cadência de jogo. Ele busca o jogo o tempo inteiro, sabe cadenciar a partida, buscar, por exemplo, um companheiro bem posicionado, mas atuando pelas beiradas, não quer dizer, por exemplo, que o Bruno Xavier é um velocista. Não é, tá? O Bruno Xavier não é um velocista, um cara para pegar uma bola, driblar, não tem essa característica. Mas ele consegue, ao mesmo tempo, trazer essa bola da direita para a esquerda e buscar um bom cruzamento, ou até mesmo confundir a defesa entrando dentro da grande área. Marcou alguns gols assim nesta segunda divisão, inclusive nesta partida contra o Goiás, lá no dia 24 de agosto. Então, o Bruno Xavier, para mim, ele é uma aposta. Não é um jogador, por exemplo, que eu colocaria expectativa em uma Série A de Campeonato Brasileiro. Tá? Não é um jogador para chegar no Vitória hoje e ser um titular. Pode ser uma aposta? Claro, eu não sou um opinador contrário, por exemplo, às apostas nos clubes do futebol brasileiro, ainda mais equipes como o Vitória, o Goiás, o Ceará, o Sport, que não têm os principais recursos das ligas aqui no Brasil. Mas a diretoria do Vitória tem que saber fazer muito bem a distinção de jogadores que você vai contratar na composição do elenco, aqueles que podem se destacar, mas se não deu certo, você tem outros mais experientes, jogadores mais caros, mais cascudos para suprir estas posições. Então, basicamente, esta é a minha opinião sobre o Bruno Xavier. Pode ser uma aposta interessante na Série A. Ele foi especulado, inclusive, pelo Goiás, nos últimos dias. Eu tenho um canal do Verdão também, ele chama Goiás News. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Eu deixei exatamente esse mesmo comentário a respeito do Bruno Xavier. Para o Goiás, por exemplo, não seria uma solução na Série B do Campeonato Brasileiro. Para o Vitória também não é uma solução na Série A. Não quer dizer que é um jogador ruim ou que não vai dar certo. Apenas que o Vitória precise ir no mercado e trazer um meia-direita, um meia-central, jogadores mais experientes, para você deixar o Bruno Xavier na posição dele, de um jogador para chegar, se destacar e não ser cobrado como uma solução de imediato pela torcida. Tá bom? Um jogador que está livre no mercado, acho que faz sim sentido esta contratação. Pode deixar a sua opinião, você torcedor do Vitória. Aqui está outros mapas de movimentação do Bruno Xavier. Disputou a Série B em 2020 também, em 2019, na temporada de 2018. Sempre um mapa preenchido pelas beiradas. A Série A do Campeonato Brasileiro ele teve uma exibição lá em 2017, quando ainda jogava pelo Corinthians, não teve muito espaço no Corinthians também. Esse outro mapa, por exemplo, bem mais preenchido no Campeonato Paulista, pelo lado esquerdo, como meia esquerdo, enfim, é um jogador bastante versátil nesse quesito, também chegando para a composição do elenco agora no Vitória. Boa sorte aí também para o Bruno Xavier. Para você fazer a sua aposta é com a Betfair, a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link é aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, com todas as odds, por exemplo, do campeonato inglês. Nesse finalzão de semana, você encontra Aston Villa e Manchester City, um empate pagando 3,75 a cada real apostado, vitória do City fora na cotação de 2. Outros jogos interessantes nesse finalzão de semana. Vitória do Arsenal contra o Crystal Palace, na cotação de 1,60. Vitória do Chelsea contra o Everton também, pagando 1,60. E ainda teremos neste meio de semana ainda, cadê outro jogo? Aqui está. Tottenham e Liverpool, uma vitória do Liverpool fora, na cotação de 1,75. Por exemplo, essas 4 vitórias dos visitantes nesta rodada, numa cotação de 8,46. Vamos supor que você faça uma aposta nesse bilhete de R$5. Se você acertar, volta para você R$ 44,80. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade nas partidas que você gosta para dar uma emoção nos jogos que você acompanha, tanto no futebol brasileiro quanto também no futebol internacional. Agora, sem as partidas do Brasileirão, você encontra excelentes odds com a Betfair na Inglaterra, Espanha, França, Itália e muito mais. O link é aqui embaixo na descrição.